E, bom, comece, né, cara? Tem que começar o negócio. Senão, se tu fica sempre postergando, fica sempre falando, não, quando tiver perfeito ali, quando... Cara, imagina tu ficar gravando e apagando. Grava e apaga, grava e apaga, grava e apaga. Assim tu nunca vai começar, cara. Tu tem que botar um negócio em prática. Começar ruim. Vai começar ruim pra caralho. Eu ainda sou ruim, cara. Mas tu veja, mesmo sendo ruim, tem pessoas que me ouvem e gostam e se inspiram. Isso é muito louco, mesmo sendo ruim, cara. Então assim, você vai começar, vai ser ruim. Mas mesmo assim, algumas pessoas vão te ouvir. Entendeu? Então você tem que começar e aí você vai melhorar. Conforme você faz, você vai melhorando. E aí você vai... Enquanto você faz, você melhora. E é isso, cara. É só isso. Isso serve pra tudo. Serve pra tudo. Faz aí e vai melhorando. Mas tem que começar, cara. Tem que começar. Porque se tu não começar, isso vai se tornar um hábito. Não começar as coisas se tornará um hábito. E você nunca começará nada. E aí você vai se ver com... 35 anos, 40 anos e vai, porra, tanta coisa que eu deixei de fazer e eu não fiz, tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que eu falei, não, um dia eu vou fazer isso, e aí eu não fiz, e aí tu vai ficar aí nessa vontade, que é um sentimento, um arrependimento muito fodido. É melhor tu começar e depois se arrepender de ter feito, do que se arrepender de nunca ter feito. Isso que é foda. Pode reparar que... Eu não tenho essa informação, né? Mas pode reparar que no leito de morte, as pessoas, o velho lá que tá morrendo, ele nunca vai falar, ah não, puta, me arrependi de ter feito aquilo. Putz, que merda, me arrisquei muito. Quando eu tinha 20 anos eu viajei. Quando eu tinha 20 anos eu tentei viajar ao mundo. Quando eu tinha 20 anos eu abri uma banda. Putz, não era pra eu ter feito aquilo. Que merda, que bosta. Não, cara, geralmente o pessoal se arrepende de coisas que eles deixaram de fazer, né? E não de coisas que eles fizeram. Então isso aí é algo que, quando eu ouvi alguém falar sobre isso, eu acho até que foi o Thiago que falou sobre isso, sinceramente. Isso me marcou. Tem que fazer os negócios, cara. Tem que fazer os negócios pra evitar arrependimento. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez com que eu deixasse de ser um virgão, um cabaço. Porque eu me dei conta que assim... Eu era muito tímido, sempre fui muito tímido e me importava demais, assim, com a vergonha que eu ia passar se eu chegasse nas menininhas, essas coisas. Então, eu engoli um copo que, tipo assim, não, eu sou inteligente demais pra pegar mulher, pra ir em festa. Eu sou esperto demais pra ir em festa, eu sou bom demais, eu não sou igual eles. Eu não vou em festa, eu não vou chavecar mulher não, porque eu tenho um intelecto superior a essas pessoas, eu sou superior a essas pessoas, não vou me rebaixar ao nível delas. Eu acabei engolindo esse cope pra compensar a minha timidez e minha covardia diante ao mundo. E aí depois eu me peguei pensando, porra, olha quanto tempo aí eu fiquei sem comer uma mulher. Fiquei muito tempo sem comer uma mulher, cara. Tô perdendo aqui a minha juventude. Não que comer uma mulher seja de grande merda, grandes coisas, não é. Mas, pô, tô perdendo aqui minha juventude. A juventude que é a idade que você tende, né, a ter um maior acesso a meninas dali da tua idade, né. Meninas jovens. Quando você é jovem, você tem acesso a meninas jovens. Quando você tiver 40 anos, você não vai ter esse mesmo acesso, provavelmente. Quando você tiver 40 anos, você não vai poder comer uma menina de 18. Ou até pode, mas... né? É mais difícil. E eu me peguei nisso, cara. Eu pensei assim, pô, tô desperdiçando aqui minha juventude, cara. Eu não vou em festa, eu não saio de casa, fico só no meu quarto, vendo filme, ouvindo música, tocando guitarra, não faço porra nenhuma vendo podcast, ouvindo podcast. Eu preciso fazer alguma coisa pra eu evitar arrependimento, porque provavelmente eu vou me arrepender quando eu tiver 40 anos de eu não ter feito essas coisas. E aí, claro, foi um processo, né? Foi todo um processo. Até que eu resolvi me expor ao mundo, cara. Resolvi passar as vergonhas, Não deixei de ser tímido, obviamente, ainda sou tímido, mas eu finalmente consegui o que eu queria, né? Enfim, consegui comer uma cabritinha aqui da roça. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Eu percebi que a maioria dos comentários que eu tive nos meus últimos podcasts foi de pessoas falando que querem fazer um podcast, que estão se inspirando em mim
pra fazer um podcast. Sim, teve gente falando que tava se inspirando em mim pra fazer um podcast. Puta que pariu, cara. Inacreditável. Eu comecei há 2 meses e tem gente dizendo que se inspirou em mim, que tomou iniciativa. Aí eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque às vezes tu, por exemplo, tu vê alguém fazendo alguma coisa na internet e aí tu pensa, porra, eu poderia estar fazendo melhor que esse cara. Se até esse cara aí tá fazendo, eu poderia fazer melhor. Aí tem esse lado aí. Mas, pô, eu fico muito feliz. De qualquer forma, eu fico muito feliz que tem gente aí começando uns negócios pela minha influência, cara. Mas vamos lá. Vamos fingir que eu tenho alguma coisa realmente profunda pra falar sobre. Aí depois do vídeo lá do Desinformação, né, que deu uma bela de uma estourada, eu não esperava que aquele vídeo ia pegar tanta view. Puta que pariu, pegou 40 mil views, cara. Bizarro. Mas tá, eu acabei recebendo meu primeiro e-mail, cara. E meu primeiro e-mail foi do Carlos. Não sei se eu posso ler o nome dele aqui, mas eu vou ler. Primeiramente, conheci o seu canal há pouco tempo por conta do vídeo que você fez sobre o Desinformação. Por conta desse episódio, fui assistir o outro sobre eu queria ser obcecado por algo. E também me identifiquei com esse sentimento. Mas também, ultimamente, sinto que quero produzir algo. Só não sei o que produzir. Chega a ser mais uma paixão sobre o processo artístico. A forma como alguém passa o pensamento ou sentimento momentâneo para algo externo. E eu acho isso muito bacana. O que você acha sobre isso? Também já criei um podcast com uma baita inspiração no Cagando e Andando. Postei uns 3 episódios e excluí o podcast porque sempre quando ligava o mic eu não sabia o que falar. Você liga o mic e sai falando o que vier pela cabeça ou tem roteiro, etc. Também chegava a me sentir uma persona nos episódios. Isso chegava a ser muito frustrante. Esse e-mail é mais um desabafo. Foi mal aí se não gostou. Muito mais sorte aí no podcast. Vou tentar comprar os próximos episódios. Cara, muito obrigado pelo e-mail aí, cara. Muito obrigado. Inclusive quem estiver ouvindo aqui, manda e-mail aí que ajuda bastante a ter um assunto pra falar nos negócios. Eu nunca sei o que falar, cara. Aí que tá, eu não tenho roteiro, cara. Eu só ligo a câmera, eu ligo o microfone e aí eu falo as coisas, cara. Só que assim, às vezes eu sei mais ou menos o que eu vou falar. Porque, por exemplo, eu tenho uma ideia, durante a semana eu dou uma anotada, assim, em tópicos num caderninho meu. Eu anoto em tópicos ali e aí eu penso, pô, esse assunto talvez seja bom pro podcast. Mas é só isso. Eu anotei muita pouca coisa em tópico, então a maioria das coisas aqui que eu falo no podcast são coisas que aconteceram comigo, são experiências e tal. E eu gosto de trazer esse negócio mais íntimo aí, de falar as minhas coisas pessoais, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso é um pouco perigoso, cara. Eu sou um cara muito reservado, muito discreto, então ao mesmo tempo que é legal tu ouvir alguém falando coisas pessoais e íntimas, é meio complicado também de expor isso, né? Porque eu não falo com ninguém sobre os meus sentimentos, sobre as coisas que eu penso. E aí, ao mesmo tempo, eu deixo tudo público, sabe? Eu deixo as coisas mais profundas, das profundezas da minha mente, públicas. Aí eu penso que, assim, porra, eu acho tão ridículo esses influencers, tipo Virgínia, esse pessoal aí que posta, fui no restaurante e tal. A pessoa posta a vida inteira dela na internet. Qualquer coisa que ela vai fazer, ela posta. Qualquer merda, soltei um peido, ela posta. Fui jantar, ela posta um negócio. E aí, ao mesmo tempo, eu me peguei fazendo isso, só que não nesse sentido. Eu me peguei fazendo algo pior, cara. Porque enquanto a Virgínia e esses idiotas aí do Instagram fazem coisas assim, eles não falam as coisas que eles realmente pensam, sabe? Eles só falam coisas materiais, coisas físicas. E eles expõem isso. Mas eu tô fazendo muito pior, porque eu tô expondo coisas mentais. Eu tô expondo pensamentos, tô expondo coisas que talvez não fosse bom expor, cara. Então eu tô um pouco complexado com isso. Ultimamente eu não sei se eu devo fazer esse podcast falando de coisas da minha cabeça, sabe? Revelando coisas pessoais. Eu não sei até onde eu posso revelar. Então assim, eu tô passando por um momento meio estranho, assim. O Carlos falou muito sobre sentir que ele quer produzir algo, mas não sabe o quê. Aí que tá, cara, não... Isso é um bom assunto. A arte é só um meio pra expressar aquilo. E eu acho que pouco importa, na verdade, o meio que tu usa pra expressar as coisas, cara. Se é num podcast, se é pela música, se é pela uma pintura, se é pelo um livro, eu acho que pouco importa. Eu acho que tu tem que fazer o que tu sentir, assim, intuitivamente, que é melhor pra ti, cara. Se você gosta de podcast, se você ouve podcast de outras pessoas, talvez seja de podcast que você deva tentar. Mas daí você disse que tentou e tal, e não deu certo, porque ligou o microfone e não tinha que falar. Sei lá,
acho que nem eu sei o que eu tenho pra falar, cara. Aí que tá. Ninguém sabe o que tem pra falar. Ninguém tem nada pra falar, essa é a verdade. A gente só faz o que vem na cabeça. É muito chato falar, você tem que fazer tal coisa, mas quando alguém pede um conselho, você se coloca nesse lugar, né, de alguém com um tom professoral, assim, não, você tem que fazer tal coisa. Não é pra cagar regra, cara, mas, sei lá, só tô falando a minha experiência, e a minha experiência é que eu não tenho nada pra falar agora também. Talvez você deva só ligar o microfone quando você tiver algo pra falar, cara. E se você sentir que não tem nada pra falar, talvez o podcast não seja o seu negócio. Mas em algum momento tu vai ter que tentar de novo, cara. Se você gosta de podcast, em algum momento tu vai ter que tentar de novo, se forçar um pouco. Se força um pouco. E se você sentir que tá muito forçado, aí você desiste dos podcasts e vai pra alguma outra coisa. Sei lá, essa é a minha dica. Agora uma dica que vai pra qualquer coisa em geral, para uma arte, um projeto artístico que você quer desenvolver, um negócio, um podcast, qualquer coisa. A dica que eu dou é não fale para ninguém próximo, cara. Não fala para ninguém próximo. Eu sei, se ficar sério, uma hora ou outra as pessoas vão acabar descobrindo. Mas, no entanto, tenta não falar. Tenta não falar pra ninguém, porque isso com certeza vai afetar o teu... Principalmente se for algo meio artístico, tu saber que tem outras pessoas que tu ama, pessoas, parentes, amigos, esposa, namorada, sei lá, te acompanhando, isso já modifica o teu processo artístico. Já modifica o resultado, porque tu vai estar fazendo lembrando que não, essa pessoa aqui que me conhece vai ver esse negócio. Então já ferra aí. Só que assim, uma hora ou outra, essas pessoas, se ficar sério, uma hora ou outra essas pessoas vão acabar descobrindo o que você tá fazendo. Eu falo, cara, tenta não contar pra ninguém. Tenta não contar pra ninguém. Não conta pra ninguém. Não conta pra pai, não conta pra mãe, não conta pra namorada, pra irmão. Porque uma hora ou outra eles vão descobrir, tá? Uma hora ou outra eles vão descobrir. Só que nesse meio tempo, tu vai poder fazer bastante coisa também. Enquanto eles não descobrirem, vai ser bom pra você. Qual que é o problema de você contar para eles logo de cara? Acontece que pode acontecer... Tem o risco deles acabarem te desencorajando. Tem o risco deles acabarem falando alguma coisa que vai te magoar. E aí pega. Quando é alguém próximo de você e fala alguma coisa que pode te desencorajar, isso pega. Quando é um cara aleatório da internet falando merda, você não liga, porque é só um cara aleatório da internet falando merda. Mas quando é uma pessoa próxima, pega. Então tenta não falar pra ninguém. Se eles descobrirem, paciência. E aí você faz de tudo também pra não dar muito assunto também sobre. Só se eles perguntarem, sempre seja o mais vago possível, sabe? Pra garantir que não vai ouvir crítica de familiar, cara. Porque crítica de familiar é uma merda. A segunda coisa que eu falo pra quem quer criar podcast, ou pra quem quer criar qualquer outra forma de arte. Essa dica serve pra qualquer coisa, na verdade. Mas assim, as pessoas criam podcasts porque elas querem que outras pessoas vejam, né? Senão ela só gravava e guardava no HD. Só que assim, muitos de vocês vão criar podcasts, vão fazer vários podcasts, vários episódios e vão ver que não tem ninguém assistindo. Tem lá 2, 3 views, que na maioria das vezes é tua, as views. Qual dica eu dou pra quem quer começar a ter ali alguma visibilidade? É fazer a mesma coisa que eu fiz, cara. É fugir um pouco do comum. Em vez de tu ficar só nos podcasts, fazer exatamente da maneira com que todo mundo faz. Vou postar aqui um podcast por semana, um podcast vai ter 1 hora, 2 horas e é isso. Ou vou postar um monte de corte, não sei o que. Cara, tá, faz o teu podcast. Mas pensa num plano B. Eu não diria nem que é um plano B. O que fez o meu canal começar a ter algum ouvinte foi o vídeo que eu fiz sobre o desinformação. E isso eu fiz já estrategando. Eu sabia que se eu lançasse um vídeo sobre o desinformação ia ter muito mais apelo do que meus podcasts, idiota. Então eu fiz um vídeo sobre desinformação. E deu certo, deu mais certo do que era pra dar, na verdade. E agora eu tenho alguns ouvintes, o que é bem legal. Então assim, não fica só nessa do podcast, cara. Não se prende só a esse negócio, sabe? Não fica só dentro dessa caixa aí. Faz uma coisa diferente junto. Se você gosta de podcast, faz outra coisa junto com o podcast. Sei lá, lança uma vez por mês uma outra coisa. Vlog, um documentário, sei lá o que. Sei lá, cara. Pensa aí, seja criativo. Faz algo diferente, cara. Não faça o que todo mundo faz. Não faz o que todo mundo faz. Também não é pra ter também a ideia mais fora da caixa do mundo. Não é pra reinventar a roda. É só pra não ficar só naquele negócio de podcast. Porque é muito difícil crescer assim, cara. Postando só podcast é muito difícil crescer. É muito difícil. Tu vai ter que fazer algo um pouco mais apelativo se tu quiser ter visibilidade.
E, de novo, as pessoas fazem isso porque elas querem ter visibilidade, né? Senão era só guardar no HD lá e foda-se e não postar. E aí eu vou dar exemplo de, por exemplo, a banda. Vou dar um exemplo de uma banda, o Arctic Monkeys, por exemplo. Os caras lançaram uma caralhada de álbum comercial. Inclusive o último álbum mais comercial que eles lançaram foi o que mais bombou, né? Que é o AM. O que permitiu que eles ganhassem muita grana, enchessem o rabo de dinheiro, ganhassem muito público. E aí depois de ganharem muito público, o que eles fizeram? Fizeram um álbum de jazz, que é totalmente o oposto do que eles estavam fazendo antes. Viraram uma banda totalmente diferente do que eles eram antes. Que na verdade era o que o Alex Turner realmente queria fazer. Ele não tava querendo fazer rock, ele tava querendo fazer aquelas musiquinhas lá dele de elevador, que também tem seu mérito. Apesar de eu gostar bastante da fase do rock lá, as musiquinhas de elevador que ele fez, de jazz lá, de sei lá que porra se encaixa aquilo lá, também tem seu valor. E aí ele conseguiu um público. Se ele tivesse feito as musiquinhas de jazz dele lá, de começo de conversa, assim, nunca tivesse lançado nada de rock, sempre tivesse feito jazz, ele não teria nem 1% do público que ele tem hoje. Então é esse mesmo paralelo que eu faço. Muitas bandas lá lançam trabalhos mais comerciais pra poder divulgar seus trabalhos menos comerciais, que são o que elas realmente gostam de fazer.